sentimentos mais maravilhosos da vida é o sentimento de dever cumprido e de uma vitória conquistada pelo suor do seu trabalho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Helenice Rivas, esse aqui é o meu canal Canadá do Zero, onde eu mostro para vocês como ir do zero ao Canadá sem entrar numa fria. Hoje eu vou trazer aqui no canal a minha prima, que se chama Leia Rivas. Como quem já me acompanha sabe, né? Que eu tenho uma prima que mora aqui há mais de 10 anos já. Ela veio por um processo diferente do que é hoje. Então, hoje ela vai vir, vai contar um pouco sobre a história dela com o processo de imigração canadense. Ela também vai contar um pouco sobre o mercado de trabalho, o que ela faz aqui, como era a vida dela no Brasil, como está a vida dela agora, como ela construiu a família dela aqui no Canadá. E também vai dar uma dica aí para vocês que querem vir para o Canadá e querem desbravar essas terras congelantes aqui, tá bom? Para vocês que querem ingressar no mercado de trabalho canadense, fiquem até o final desse vídeo, porque no final nós vamos dar algumas dicas para vocês aí montarem um currículo bom para o mercado, tá bom? Então acompanhe a gente até o final e vamos agora para a entrevista. Oi, gente! Então, como eu falei para vocês, estou aqui com a minha prima Leia Rivas, minha inspiração para estar no Canadá hoje. E ela vai se apresentar para vocês, vai falar um pouquinho como é a vida dela aqui no Canadá, como era a vida dela no Brasil, e também dividir aí com vocês essa experiência que é desbravar o mercado canadense, criar a tua família no Canadá e deixar tudo no Brasil e vir viver no Canadá. Então, Leia, se apresente, por favor. Meu nome é Leia. Eu moro aqui no Canadá há 13 anos, vim para cá em 2007. Sou do Rio, nasci na região metropolitana do Rio, em São Gonçalo, morei em Niterói e trabalhava no Rio de Janeiro, cidade mesmo. Tenho 3 filhos, sou casada, tenho 3 filhos, vim para cá com o meu então namorado na época, se tornou marido depois, e posso dizer por ele também, acho que estamos muito felizes, de fato, aqui. Sou gerente de projetos, tá? De desenvolvimento de software. Saí do Brasil em 2007, trabalhava lá na Oi, em Ipanema, no Rio de Janeiro, como especialista de TI. E comecei a trabalhar com isso em 96, que foi o meu primeiro estágio, estava no 3º período da faculdade. E em 2007 eu mudei para cá e estou aqui até hoje trabalhando na área e feliz aqui, como falei inicialmente, por ter conseguido montar minha família aqui, me estabelecer, criar toda essa estrutura aqui que passa muito rápido, já são 13 anos que passaram voando. E você veio pelo mercado de TI para cá ou você veio num processo de imigração totalmente à parte do teu emprego? Como foi o seu processo para você vir para cá? Bom, eu vim como residente permanente, tá? Como é que foi isso, né? Como é que a gente decidiu vir para cá? Na verdade, isso era assim um sonho de adolescência, vamos dizer. Eu comecei a ter essa vontade de morar fora do Brasil e tal, ainda na minha adolescência. O Canadá, ele permeava assim essa minha como um lugar possível, vamos dizer, porque tinha a questão toda a Europa, Estados Unidos e tal, mas isso era muito distante da minha realidade na época, na minha adolescência. Então, assim, era realmente um sonho distante naquele momento. Foi começando a ser criado ali, né? Até com os filmes, enfim. Aí depois eu resolvi fazer informática, né, na faculdade, estudei na PUC de 95 a 98, e ali também conheci muita gente que começou também a me ajudar a alimentar isso, né? E até pelo próprio mercado de tecnologia, iniciativa privada e tal, que era o que eu almejava, onde eu queria trabalhar. Eu comecei, muita coisa vinha de fora, né? E ainda vem, vamos dizer assim, para o Brasil, mas hoje em dia está tudo muito mais globalizado, enfim. Mas na época tudo isso me alimentava essa vontade, bem como também a vontade de falar inglês corretamente, né? Assim, porque eu comecei a estudar inglês, eu era criança ainda, com 7 anos.
Mas, assim, fiz um curso de 7 anos também, e depois fiquei um tempo parada sem necessariamente estudar. E aí, quando começou a faculdade, veio novamente a necessidade de saber inglês bem. E aí eu voltei a estudar inglês, e aí, como depois já trabalhava, enfim, investi em outros tipos de curso, inclusive curso de conversação com nativos, né? Quem quer que estivesse no Brasil, no Rio, na época, enfim, a partir dos cursos que eu fiz, trabalhei com um canadense ou com um britânico, várias pessoas nativas para tentar realmente melhorar meu inglês bem, porque até aquele momento, até 2007, vamos dizer, eu só tinha saído do Brasil para viajar, né? E não para trabalhar e viver neste outro idioma. Então, isso foi uma das motivações, assim. E fora a experiência de vida que eu queria ter, né? Como morando fora e ver como é que é. No fundo, era assim, muita curiosidade mesmo de ver a diferença da vida em um outro país e longe da família, essa coisa toda. Isso foram os fatores motivadores. E aí, como é que esse processo aconteceu, né? Eu, quando conheci meu marido, lá em 2001, nas nossas primeiras conversas, a gente já meio que definiu, entendeu que existia esse desejo para ambas as partes. Nós dois tínhamos esse sonho, vamos dizer assim. E ele tem passaporte europeu, então ele poderia ir para a Europa, né? Nosso relacionamento se desenvolveu e tal, e chegou um momento que ele, num determinado dia lá, que ele estava fazendo pós-graduação na PUC, de análise de sistemas, e passando por uma das grandes salas de reunião que tem lá, ele viu um anúncio dizendo palestra sobre imigração para o Canadá. Ele falou, opa, interessante isso aqui, deixa eu olhar. E aí entrou, a palestra já tinha iniciado, enfim, e ele entrou e ficou muito interessado. E aí, quando ele chegou em casa, ele me ligou e falou, olha, eu assisti isso, me pareceu muito interessante, eu queria que você começasse a dar uma olhada, ver aí se isso é algo que realmente ajudaria a gente a realizar isso, né? Realizar essa nossa meta aí de vida. Bom, a partir daí eu comecei a estudar através do site de imigração e tal, sobre o processo de imigração para o Canadá. E quando teve a próxima palestra, eu fui, e aí tirei todas as minhas dúvidas e vi que era uma coisa realmente possível para mim, né? Naquele momento, eu trabalhava na Intelig, na verdade, Intelig Telecom. Comecei o processo logo depois que eu saí da Intelig em 2005. Então, o meu processo levou em torno de 1 ano e meio, até sair o visto, tá? Eu estando no Brasil. E aí levou mais uns 4, 5 meses para eu mudar. O que aconteceu também é que, em 2005, eu tive umas férias muito grandes no trabalho. Assim, consegui tirar mais de 45 dias de férias. Então, nesse tempo, a gente resolveu vir para o Canadá no inverno, em janeiro, né? A gente veio para Toronto em janeiro, porque a gente queria ver o pior, né? O que era a parte pior para a gente, que seria lidar com esse inverno de muitas vezes menos 30, menos 35, enfim, mas numa média aí de menos 12, menos 10 e tal. Sim. A gente queria ver como é que era viver isso, porque é muito diferente, de fato, para a gente, especificamente tipo, para a gente que é do Rio, né? Um lugar, um clima tropical, Brasil em si, mas do Rio, clima tropical. Nós amamos praia e éramos muito, assim, envolvidos com toda a cultura do Rio em si, né? Como é que ia ser essa mudança toda? E, na verdade, eu posso dizer que até essa grande diferença, para mim, foi algo que me chamava também muita atenção. Eu queria saber como é que era isso, era tão diferente viver nesse inverno, enfim. E como é que tudo funcionava, né? Tudo isso era muito curioso para mim. Isso foi uma coisa muito legal que a gente fez. Muita gente faz isso, é uma dica, se você tiver condições de fazer, né? Vir antes para explorar os locais possíveis e meio que decidir onde que você gostou mais para você
poder embarcar no seu plano de imigração, né? Vamos dizer assim. E qual província que você aplicou a sua imigração? Então, eu fiz o processo de Quebec, tá? Eu moro em Oakville, que fica a 40 minutos de Toronto. Sempre morei em Ontário, mas quando a gente veio em 2005, a gente visitou esse lado leste do Canadá. Não a costa leste, a gente não chegou a ver, mas a gente ficou aqui entre Toronto e Montreal, né? E Quebec, Montreal. E a gente se apaixonou muito por Montreal na época, né? E quando o Ricardo viu essa palestra, era uma palestra para a imigração para Quebec, especificamente, era o processo específico para Quebec. E a gente estava realmente decidido a ir para Quebec. E aí eu estudei, além de estudar inglês, eu estudei francês. Fiquei 2 anos e pouco estudando Aliança Francesa no Rio. E por quê? O processo de imigração na época, agora não sei mais como é que é, mas o processo para ir para Quebec, ele não exigia o exame de proficiência, tá? De francês, nem de inglês. Mas ele exigia que você passasse na entrevista em francês. Então, o oficial de imigração, ele ia fazer um face-to-face com você, né? Uma entrevista mesmo, cara a cara, e basicamente você tinha que falar francês na entrevista para passar. Então, eu resolvi estudar francês, estudei e me preparei para essa entrevista. A entrevista não foi só em francês, ela acabou sendo em inglês e francês, porque na hora lá a oficial de imigração me perguntou se eu me sentia mais confortável em inglês ou francês, e de fato, assim, apesar de eu ter me preparado bem para a entrevista em francês, já está estudando há algum tempo, eu ainda assim me sentia mais confortável em inglês. E aí a gente levou, assim, vamos dizer que 60% da entrevista foi em inglês e 40% em francês. Sim. Dessa forma, assim, a gente, uma vez que passou nessa etapa, a gente então entrou pelo processo federal, né? Pelas etapas do processo federal. E aí junta, no nosso caso, a nossa pastinha foi para junto da pilha de processos para todo mundo que está fazendo o processo federal também. E na época não exigia que você, imigrando para essa província, não exigia que você ficasse 2 anos lá nessa época? Não exigia, não exigia. Eu poderia ir para qualquer lugar, na verdade, do Canadá. E aí o que aconteceu é que quando começou a chegar perto de mudar, vamos dizer assim, né? Eu comecei a procurar na época na internet também emprego lá e tal, e na verdade eu comecei a achar que seria mais difícil conseguir emprego com o meu nível de francês, apesar de eu estar naquele momento, eu já estava há 2 anos e pouco estudando francês, mas eu ainda assim achava, eu não me sentia tão segura como eu me sentia no inglês, né? E aí esse fator, mais o fator número de oportunidades nas nossas áreas entre Ontário e Quebec, a gente acabou optando por ficar em Ontário. Sim. Quando a gente veio. Então, a gente fez o landing aqui em Toronto e aqui a gente ficou. Muito né? bom. E como foi esse começo de vida, assim? Cheguei, migrei. Eu lembro a gente no aeroporto chorando, eu falando, te amo. E ela, para de frescura, porque foi isso que eu fiz quando eu saí de Bagé. E como foi esse começo de vida, assim? Você chegou aqui porque você tinha uma estrutura no Brasil, né? Você tinha um emprego num cargo alto, numa empresa muito boa. Você tinha lá, tipo, todo o suporte da sua família. Como foi esse começo de vida, assim, no Canadá? Quais dificuldades você passou logo que chegou? Como foi, sabe, para você conseguir o seu primeiro emprego, ansiedade, todas essas coisas que o imigrante, quando chega aqui, ele sofre. Qual é a sua experiência em relação a isso? Bom, então, tem um fator aí, assim, que eu queria falar no início, que é e via de regra, assim, para todo mundo que quer realmente migrar, porque o processo, você sabe disso, está até trabalhando com isso agora, ele não é fácil, ele acontece conforme o planejado, vamos dizer, dentro das etapas por
por ser um processo oficial e que funciona, né, para as pessoas virem para cá, mas o processo psicológico de realmente estar preparado para a mudança, ele acontece também muito a partir do seu desejo de fazer isso acontecer. Né? Então, no nosso caso, apesar de eu sair do Brasil, como você estava lá no aeroporto, você sabe, minha priminha de 15 anos na época, foi aquele corte de cordão umbilical, né? Enfim, eu nunca tinha saído de perto da minha família para ficar realmente tanto tempo. E tinha sido coisas de viagens, de um mês no máximo, mas não realmente ir para um lugar para viver sem saber se eu ia voltar, como até hoje não voltei. Né? E o objetivo, quando a gente veio, era ficar 3 anos pelo menos. De 3 a 4 anos, e aí a gente ainda pensava em, de repente, naquela época, a partir de 3 a 4 anos, a gente talvez ir para a Europa, porque o Ricardo é europeu também e tal, mas assim, isso tudo meio que depois se esvaiu essa ideia, mas então como é que foi? Existia uma vontade muito grande de fazer acontecer. Então, as dificuldades que a gente enfrentou no início, a gente assim, sabia que elas aconteceriam. Nem tudo assim a gente estava preparado para viver, vamos dizer assim, mas nada disso fez com que a gente tivesse nenhum arrependimento de ter dado esse passo, entendeu? Então, por exemplo, a gente resolveu alugar um quarto em Downtown Toronto, que era mais barato na época. Então, a gente veio com uma reserva e a ideia era assim, né? A gente gastar o mínimo possível desta reserva. E a gente tinha ali pelo menos 6 meses, para viver 6 meses sem trabalhar. Né? Então, como a gente veio como residente permanente, a gente chegou aqui, fez o landing, a gente já, uma vez que botou o pé dentro do Canadá como residente permanente, a gente já tinha acesso a todos os programas que são oferecidos para quem chega dessa maneira. Né? Então, a gente não conseguiu emprego imediatamente nas nossas áreas, tá? E a gente também não procurou imediatamente. Assim, imediatamente, que eu quero dizer assim, que eu conheço pessoas que conseguiram na primeira, segunda semana que chegaram aqui, por exemplo. Esse não foi nem o caso, a gente nem chegou a procurar nesse período. A gente realmente começou a procurar emprego, vamos dizer que no segundo mês, tá? Que a gente já estava aqui. E então a gente alugou um quarto em Toronto, numa casa antiga, bastante antiga, era no segundo andar desta casa, que tinha 2 quartos, era como se fosse um apartamento separado, né? 2 quartos, uma cozinha, um banheiro e tal, e a varanda, e a gente dividia esse segundo andar com a filha da dona da casa. Então, o quarto era nosso, a gente pagava por ele e dividia. Como era a porta desse quarto? Não tinha porta. Pois é. Era uma cortina só. E assim, era muito bem localizado. A gente ficou ali por conta da localização, mas na verdade, a gente, assim, até com muito respeito, mas a gente muito respeito, né? A gente chamava de Cafofo do Osama na época. Essa era uma brincadeira que tinha no Cacete e Planeta, naquele programa de humor que tinha na época. E a gente chamava porque, assim, era uma casa bem antiga e não tinha, assim, necessariamente uma decoração, né? E tinha umas coisas, as paredes eram meio estranhas, sujas. E, enfim, a gente tinha que dividir o banheiro, que também era uma coisa antiga, e a cozinha também pequena, com a filha da dona da casa. Mas como tinha uma boa localização e tinha um bom preço, a gente encarou, entendeu? A gente ficou lá e a ideia era ficar 1 mês e conseguir um apartamento e tal. A gente ficou 8 meses lá. Então, eu diria que esse foi parte, assim, da dificuldade, no sentido de que a gente saiu do conforto das nossas casas e veio para cá, assim, viver pior nesse início, vamos dizer assim, né? Na nossa moradia. E aí, essa foi, assim, uma primeira dificuldade para adaptação, vamos dizer. Mas a gente,
como eu falei no início, estava tão assim empolgado e com vontade de fazer aquilo acontecer da melhor maneira, que isso de fato não faz, eu não vejo nada disso assim como algo muito impactante na nossa história do Canadá. De fato, não vejo. O impacto, na verdade, foi bastante positivo, porque o fato da gente ter ficado lá por 8 meses, a gente conseguiu economizar legal para depois desses 8 meses a gente dar entrada no nosso próprio apartamento aqui. Então, foi um impacto bastante positivo nesse aspecto. Mas, assim, a segunda maior dificuldade era realmente a questão do emprego, né? Porque o nosso objetivo principal, vamos dizer assim, sempre foi tentar conseguir algo na nossa área já no início, né? Não foi fácil na época conseguir. Eu consegui o emprego, meu emprego como gerente de projetos, e trabalho na mesma empresa até hoje. A empresa, inclusive, assim, ela já mudou muito porque foi comprada e tal por uma empresa americana, mas eu consegui esse emprego 4 meses depois de estar aqui. Trouxe quase 5 meses depois. Então, assim, no início, como eu falei que a gente não chegou de cara já aplicando, a gente também não quis aplicar lá do Brasil, a gente quis chegar aqui, meio que criar nossa estrutura para depois começar. O que a gente fez foi, eu falei lá no início, que como a gente chegou como residente permanente, a gente tinha acesso aos programas de incentivo ao residente, ao novo imigrante, vamos dizer assim, né? Ao newcomer, que eles chamam. Então, era curso de inglês de graça, né? E um curso que eu acho fenomenal, que eu lembro que eu gostei muito de ter feito, era o curso do Job Start, que é o quê? Foram 3 semanas preparatórias para o mercado canadense. Então, a gente, assim como outros imigrantes que tinham acabado de chegar também, enfim, foi o nosso primeiro contato ali com pessoas que a gente não conhecia, nosso primeiro grupo de networking, vamos dizer assim. E nesse curso, eles faziam uma introdução de tudo que você precisava saber para viver aqui, para te ajudar nessa adaptação, bem como para conseguir o seu primeiro emprego. Então, falava de lei, falava de comportamento, sabe? Falava de entrevista, falava de currículo, dava de fato a fazer seu primeiro currículo. Enfim, tinha uma senhorinha, inclusive, que sentava com você e ficava lá fazendo contigo direto o arquivo em si, entendeu? Sentava com você e tinha uma pessoa, um consultor deles que ficava dedicado a você para te ajudar a arrumar um emprego. E isso tudo fornecido pelo governo, né? Não paguei nada por isso. E tinha também os cursos de inglês de graça, o Link, né, que chama. E que era muito interessante também, e continua sendo muito interessante, ainda existe, né? É o ESL, né? English as a Second Language. Mas aí você chegou, fez o curso, preparou o seu currículo, mas o seu primeiro emprego já foi na TI, do seu marido também já foi na área? Não, quando eu comecei a procurar, e aí hoje em dia tem o LinkedIn, tem o Indeed, tem outros sites que são bastante efetivos nisso. Na época, o site que era mais popular para conseguir era o Workopolis. Esse era o site mais popular, assim. Mas, enfim, a gente também vai falar disso um pouco mais para frente, eu acho, mas, assim, você tem que atirar para todos os lados, né? Você tem que ter ali o seu currículo montado, mas tentar fazer networking o máximo que você conseguir, procurar as feiras de emprego, procurar nos sites, né? Com certeza. Então, o que eles falam, e eu acho que isso vale ainda até hoje, é que looking for a job is a full-time job. Na verdade, quando você está procurando, é um full-time job. Você está lá o dia inteiro buscando as suas vagas e muitas vezes fazendo cold calling, né? Ligando, se oferecendo e tal. E tem que ser assim um pouco cara de pau mesmo, vamos dizer. E aí, fui tentar, através desses sites e das feiras de emprego e tal, fui tentando distribuir meu currículo e aplicando. Só que não estava acontecendo, eu não estava tendo retorno, né? Enfim, para o que eu queria. E aí eu
E como a gente, enfim, tinha aquela reserva, que a gente não queria gastar tudo e tal, eu fui fazer um curso de inglês num outro lugar, que é também para imigrantes, e acabei conhecendo uma menina, uma colombiana, que estava na mesma situação que eu. Ela, no caso, tinha background de gerente de projetos, e ela é programadora na época, e ela. Só que ela que estava assim, não estava tão simples, né? Apesar de TI ser um mercado aquecido, e na época estar aquecido também, não tinha sido tão simples também para ela, como programadora, conseguir o primeiro emprego. E Aham. ela acabou conseguindo um emprego no Partido Liberal do Canadá, o partido do Trudeau, né? Do agora primeiro-ministro Trudeau. Uhum. Ela acabou conseguindo um emprego lá de digitadora. Aí eu conversando com ela no curso, ela me falou isso, eu falei, poxa, me arruma esse negócio aí também, vê se tem uma vaga lá para mim, porque eu não, enfim, não é exatamente o que eu quero, mas é uma porta de entrada, né? Eu vou estar falando inglês, eu vou estar fazendo um trabalho simples, né? Não e isso ainda me dá tempo e vai entrando alguma coisa, e não só saindo da minha Aham. reserva, para Sim. eu ir continuar em paralelo procurando para o que eu quero, né? E ela acabou, enfim, levou meu currículo lá e fui lá fazer entrevista. Comecei tipo no dia seguinte, porque de fato, eu nem sei como é que é esse processo hoje em dia, né, com eles lá, mas na época o pessoal tornava membro do partido mandando um formulário de Hum. membership. Então, o que fazia digitação como? Eu digitava esses formulários. Uhum. Não tinha. Clima Você não ainda. podia fazer. Não tinha online, você não podia fazer a subscription pelo site, entendeu? Sim. Então, você tinha que fazer. Eles mandavam o papel no envelope, enfim, como carta. E aí tinha lá uma pilha pilha de formulários para o pessoal de data entry, que era o meu caso, fazer. Então, eu fiquei nesse trabalho por um mês, Uhum. tá? Esse trabalho lá no Partido Liberal. E Ricardo, a partir do Job Start, que foi aquele primeiro curso de preparação do imigrante, ele conseguiu um estágio como engenheiro numa empresa fabricante de cartuchos de impressora. Então, assim, como ele é engenheiro de produção, qualquer tipo de produção, vamos dizer assim, Uhum. ele se encaixa, né? E aí ele foi fazer esse estágio, era um co-op na época, que ele faria 3 semanas, se eu não me engano, e ganharia algum bônus, alguma coisa no final. Era quase que mais um voluntariado do que, de fato, um estágio remunerado, entendeu? Aham. E a ideia era fazer para conseguir ter algum tipo de experiência canadense no currículo, né? Aham. Ele, na época que eu comecei a trabalhar no partido, ele estava fazendo esse estágio. Uhum. E era até longe a beça, porque a gente morava em downtown, e o estágio dele era não sei se era em Brampton ou em Mississauga, ele levava 1 hora e pouca, quase 2 horas para chegar e para voltar, porque a gente não tinha carro na época, Aham. então eu só pegava transporte público. Aí era, era bastante estressante nesse aspecto, assim, por conta do commute, né? Uhum. Do ir e vir. Mas aí o que acabou acontecendo, como eu falei, eu peguei esse emprego para não esvaziar minha reserva. Aham. E aí, em paralelo, eu continuei aplicando para vagas e tal. E certa vez, o curso Job Start que eu fiz, este curso, em parceria com outros, eles montaram uma feira de emprego num centro de convenções em Mississauga. E, e aí eu fui lá, porque assim, estávamos ali, nós éramos parte de uma das turmas, né, daquele grupo, e assim, é realmente uma feira, né? As empresas montam seus estandes lá e pegavam os currículos das pessoas, e tá desse lado de cá, né, o imigrante, você faz tudo o que te falam para fazer, para Sim. conseguir o primeiro emprego, né? O que a gente quer é isso, é dar esse primeiro passo. E depois, enfim, a gente se encarrega de fazer nosso trabalho e a vida segue. Uhum. Mas esse primeiro passo de conseguir o primeiro emprego é algo assim sempre muito desafiador. Então eu fui a essa feira e lá deixei o meu currículo com algumas empresas. E aí, nesse meio tempo, estava trabalhando no partido e eu acho que
um mês depois, ou seja, após 2 semanas que eu estava no partido, eu fui chamada para a primeira entrevista em uma das empresas que eu deixei meu currículo. Uhum. E aí fiz a entrevista com o Headhunter na época, e aí depois fui chamada para a segunda etapa, que foi, inclusive, uma entrevista bastante desafiadora para mim na época. Foi um painel com 5 pessoas, que, como era longe, era em Brampton, a empresa na época, eles não queriam me fazer ir lá várias vezes. Uhum. Ao mesmo tempo, não queria otimizar o tempo de todo mundo. Então, ao invés de eles fazerem assim 3 entrevistas com 2 pessoas cada, eles já fizeram logo uma entrevista de 1h30 com 5 pessoas, entendeu? A ideia foi essa. Foi um desafio grande, mas foi muito legal. E aí, a partir dessa entrevista, tiraram suas conclusões lá da minha entrevista, e eu voltei meu trabalhinho no partido. Então, assim, vamos dizer que 3 semanas depois que eu tinha começado a trabalhar no partido, sendo 1 mês depois que eu tinha feito essa entrevista, eu fui chamada para essa vaga. Eu fui chamada para essa vaga. Então, eu só trabalhei nesse data entry por 1 mês, né? E depois já fui lá como gerente de projetos de desenvolvimento de software nessa empresa. Então, você conseguiu aqui o seu primeiro emprego, a mesma posição que você já tinha no Brasil? Na verdade, é uma posição melhor, porque lá no Brasil eu tinha até sido gerente de desenvolvimento web, mas eu não tinha sido gerente de projetos, né? Que eu tenho a certificação PMI e tal. Então, eu não tinha tido este cargo lá. Apesar desse ter sido meu trabalho. Como especialista de TI na Oi, na verdade, meu trabalho era gerente de projetos. E eu não tinha tido. E, no fundo, foi tipo um upgrade, assim, realmente, de cargo, né? Uhum. Naquele momento. E quando você recebeu a ligação que foi selecionada, qual foi o feeling? Você. Não, foi assim. E ela eu falou lembro a mim, gente. Porque quando eu recebi a minha oferta de emprego, eu liguei para ela chorando. Eu falei, eu consegui um emprego. Não, mas ela chorava tanto, que eu achei que tinha acontecido alguma coisa, entendeu? Assim, uma coisa ruim, porque ela não conseguia falar. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Calma, respira, me conta. Aí ela conseguiu me contar. Mas foi na época também, para mim, foi assim um momento de realização muito grande, né? Porque, enfim, vem toda a questão de construção de carreira e tal, mas também veio vem tudo à tona na construção Plano Canadá, né? O primeiro emprego, ele é realmente, ainda mais na área, né? E do jeito que você queria, vamos dizer assim, do jeito que eu queria, era na época o meu emprego dos sonhos. Quando eu pensava assim, eu vou sair do Brasil, eu quero ter uma experiência fora do Brasil, eu queria ter uma experiência. O meu plano, o meu objetivo era uma experiência fora do Brasil, para eu viver em inglês e para eu trabalhar na minha área, com o que eu sei fazer. Esse era o meu objetivo completo, né? Então, naquele momento, todos esses pedacinhos tinham se encaixado. Essas pecinhas do Lego estavam todas encaixadas naquele momento. Então, foi assim, uma realização muito grande. E assim, eu lembro que eu liguei para o meu pai, liguei para minha casa, liguei para o meu pai chorando, tipo, meu pai, não posso falar muito disso não, porque senão meu pai, assim, eu não sei nem o que dizer. Meu pai, eu não sei nem o que dizer. Aí eu falei assim, não precisa dizer nada. Eu falei, só tô te contando. Ele, meu Deus, meus parabéns, não sei o que e tal. Mas foi realmente uma realização muito grande, assim, pessoal, né? Aquela concretização daquela sua parte do plano, que era basicamente, naquele momento, a parte mais importante do meu plano. Sim. Então, de fato, foi fantástico. Eu lembro foi muito fantástico, assim, foi maravilhoso, né? Eu lembro que você cantou aquela musiquinha, você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. Exatamente, cantei e meu pai ficou assim, ó, tipo speechless, no outro lado, entendeu? Foi muito bom. Foi maravilhoso, porque assim, no fundo, é uma construção, tipo assim, o carimbo, né, do trabalho de uma vida inteira,
na verdade, né? E você sabe disso muito bem. Você já tem tido aí muitas oportunidades e muitos carimbos aí nesse seu passaporte, vamos dizer assim, de vida. Mas de uma vida inteira, porque não foi fácil, a gente não nasceu em berço de ouro, né? Teve muito trabalho para chegar nesse ponto. Sim. E depois disso também teve muito trabalho já, mas eu digo, naquele momento ali, como você está perguntando, o que foi que você sentiu e como foi a experiência para você, foi assim, eu acho que é isso, tipo, uma das experiências, eu acho que um dos sentimentos mais maravilhosos da vida é o sentimento de dever cumprido e de uma vitória conquistada pelo suor do seu trabalho. Sabe? Isso é uma das coisas, das melhores forças que a gente que traz pra gente, né? E uma das melhores sensações da vida, eu acho, até hoje. Sim, com certeza. Já vivi outras coisas, eu tenho 3 filhos, enfim, mas que também são outras sensações fantásticas, mas eu digo, enquanto indivíduo, né, quando você define o que você quer para você e trabalha para isso e conquista, nossa, isso é fantástico. Sim, tudo valeu a pena, né? Tipo, tudo valeu a pena, tudo vale a pena, Não vi à toa. Tudo isso, né, trouxe experiência e até a minha própria dedicação no meu trabalho na época, me renderam 2 cartas de referência muito importantes nessa minha entrevista, porque eu falei durante a entrevista, aí quando eu já estava, assim, que é uma dicasinha também, no caso, eles já estavam meio que satisfeitos com a minha performance ali, ou com as minhas respostas, vamos dizer assim. Eu falei assim, mas eles nem pediram, mas eu saquei de uma das cartas de referência que eu tinha, que era de um chefe meu britânico, né? Então estava escrito em inglês direitinho, ele inclusive botou, obviamente que eu não ia dar uma carta de referência em português para os caras lerem, né? Mas vamos dizer assim, isso é meio óbvio, mas ele colocou na época também os contatos dele para quem quisesse confirmar. Então, assim, eu nem esperei eles pedirem as minhas referências, eu já dei logo, tipo, se vocês quiserem confirmar aqui o que eu estou falando, o meu estilo, tá aqui uma carta de referência. E isso foi assim, na época, fechou com chave de ouro a minha entrevista, sabe? Porque ali, naquele momento, ele falava de mim como profissional e tal, e falava até uma coisa, foi até uma coisa interessante que ele falou sobre, ela tem um sotaque fácil. Ele botou assim, ela tem um sotaque fácil de entender no inglês e tal. Uma das coisas que ele botou, e os caras, de fato, aí o cara leu e falou assim, é verdade o que ele está dizendo aqui. Porque, assim, a gente, brasileiro, via de regra, tem mesmo, né? Sim. Ainda mais do Rio, que tem bastante chiado também. Então, exatamente. Aí, foi fantástico, realmente. E aí você está nessa empresa já tem, então, mais de 10 anos, né? 13 anos. Fiz agora, em junho. E qual a maior diferença, assim, no geral, que você vê da Leia, que trabalhava numa empresa, mesmo com clientes internacionais, mas trabalhava numa empresa brasileira, e a Leia, que trabalha numa empresa canadense, também com clientes internacionais? Mas essa questão cultural, qual é a maior diferença para você? Bom, então, aqui, eu de fato entendi que o trabalho, ele é apenas uma parte da sua vida, né? Lá, assim, no Brasil, na minha época, em iniciativa privada, para as empresas que eu trabalhei, e até por conta, vamos dizer assim, como era a minha vida na época, eu tinha mais tempo para me dedicar ao trabalho. E me era exigido isso. Então, assim, o que eu quero dizer com isso naquele momento, e eu vejo muita gente, o nível de dedicação que as pessoas têm no Brasil, toma 9, 12 horas do seu dia o trabalho, e muitas vezes isso não é suficiente para você entregar o que te é exigido. Aqui, eu achei uma grande diferença o fato do respeito à sua vida pessoal, né, no ambiente de trabalho, e de fato o trabalho é apenas uma parcela da sua vida, e ele não é a sua vida inteira, né? Então você tem outras coisas para fazer, não te é exigido que você fique 12 horas no trabalho, são as suas 7 horas e meia, 8 horas,
e aí depende de empresa para empresa, mas no máximo 8 horas, e that's it, né? E aí você faz o seu trabalho de 9 às 5, ali sai às 5 horas, ninguém te olha atravessado, não. Como era lá. Então, eu achei isso uma grande diferença na época, para mim, assim, dos ambientes que eu vim, especialmente na época saindo da Oi, porque a Oi também tinha um ambiente muito, assim, de muito trabalho na época, e isso, assim, algo assim que eu não esperava. Eu esperava realmente que fosse mais, que a gente fosse mais exigido nesse caso de horário. Mas não, mas no fundo era uma mudança assim para mim, porque eu não tinha que necessariamente bater meu ponto nesse tempo. O mais importante é entregar o resultado. Né? Então, por mais que você, de repente, não fizesse as horas, às vezes você faz mais horas, às vezes você faz menos horas, e that's ok, se você está entregando o seu resultado, né? E isso foi uma grande diferença. O respeito pela sua vida pessoal, o fato de ninguém te pergunta muita coisa, entendeu? Só se você fala, você falou, tá falado. Tipo, falou que tá doente, não tem essa coisa, cadê o atestado médico? Sim. Não existe isso, né? Sim. E tem muitas outras coisas, nuances, assim, de diferenças que foram bastante interessantes na época. Agora eu já tô totalmente acostumada com isso, mas na época foram assim, uau, né? Tipo, isso eu já tinha experimentado no próprio partido mesmo, sabe? Nesse um mesinho que eu fiquei lá, eu já tinha experimentado algumas coisas, né? De diferença, isso é mais comportamental, né? Diferença, eu diria, técnica também é que, pelo menos nessa empresa que eu trabalho, eles também te deixavam muito livre, e deixam até hoje, para criar, assim. Isso não era porque eu, no caso, estava numa função de liderança e de coordenação que eu precisava também dar o norte ali, né? Dar os resultados do projeto. Mas qualquer pessoa, eu ficava assim bastante impressionada positivamente com o tratamento dos estagiários, por exemplo. Os estagiários, eles vinham como a visão dos estagiários não é tipo assim, aquela pessoa novinha ali que não sabe e vamos dar qualquer coisa para ela fazer. Muito pelo contrário. Na verdade, a preocupação deles é que aquela pessoa jovem que está tendo ali a sua primeira experiência de emprego tenha a melhor experiência que a pessoa pudesse ter como primeiro emprego. Então, e eles assim acreditam que, como ele está vindo agora do ambiente universitário, ele traz as novas tecnologias e os novos conhecimentos. Então, os estagiários, no fundo, ganhavam também os melhores trabalhos, sabe? Em relação ao desenvolvimento de software, tipo assim, as partes do software, as funcionalidades mais difíceis para eles criarem e fazerem um design e tal, e tudo, obviamente, com a autoria de um desenvolvedor sênior, né? Mas, de qualquer maneira, houve realmente muitos estagiários que contribuíram muito, muito bem para o software que a empresa comercializava e comercializa até hoje. Justamente por conta disso. Então, o plano que eles faziam era de fato, ver esse jovem trabalhador, vamos dizer assim, como aquele que está trazendo a boa nova ali para a empresa, né? E isso era uma coisa muito interessante. Não tinha essa coisa de estagiário que servia cafezinho, estereótipo, né? Que a gente via, assim, muitas vezes lá e que, enfim, Você consideraria, tipo, o ambiente de trabalho aqui ser mais saudável que o ambiente de trabalho no Brasil? Eu acho que sim. Eu diria que sim, nesse caso, muito por conta dessa questão do respeito aos horários, respeito à sua vida pessoal, entendeu? O seu chefe dificilmente vai chegar para você e te pedir algo às 4h55, sabendo que você tem que sair às 5 horas, sabe? Dizendo que é para hoje, né? Ou é para ontem. É uma situação bem rara. É lógico que acontecem picos de trabalho. Ainda mais a gente em projeto, às vezes precisa, sabe? Mas isso é
é raro, não é, isso é a exceção e não a regra, sabe? Como a gente tinha, na minha época lá, isso no fundo era regra, assim, era muita coisa para a gente fazer o tempo inteiro, né? E assim, é para ontem, assim, para ontem, não tinha tempo necessariamente para planejar direito as coisas. E aqui não, aqui pelo menos nessa empresa que eu trabalho, sempre foi dado muito foco ao planejamento de como vão ser feitas, de como vai ser desenvolvidas as funcionalidades e como o projeto vai ser tocado. Não necessariamente quer dizer que a gente não atrasava, os projetos sempre atrasaram alguma coisa, mas existe esse tempo era dado, e a coisa certa a ser feita sempre foi priorizada, né? Por mais que muitas vezes a gente tinha que dar uma notícia ruim para o cliente, entendeu? Coisa que muitas vezes nos lugares que eu trabalhei no Brasil, não necessariamente eu conseguiria fazer isso, sabe? Tinha que dar nó em pingo d'água, me virar nos 30 para conseguir entregar algo que muitas vezes era quase que impossível ali naquele tempo. A gente tinha que fazer ser possível, né? Sim. E aí, assim, muitas vezes eu entreguei, mas a qualidade não estava das melhores. A gente só realmente cumpriu o prazo. Sim. Agora, depois vinham os bugs e tal, e aí tinha que tirar do ar para botar uma versão nova, não sei o quê, porque o planejamento não tinha sido feito da melhor maneira. Mas, ou tinha sempre essa coisa de reduzir o tempo. Não, você pede um tempo, reduz o tempo. Né? Pede um mês, não, você tem que fazer em 2 semanas. Prazo para entregar antes. Por que pergunta então, né? Já fala logo, me entrega isso aqui em 1 semana. Aí você vai dizer, leva 2 meses já. E a gente fala, não quero saber. E aí era isso, tinha que trabalhar 15 horas por dia, virei noite trabalhando no Brasil, para conseguir dar conta dos prazos, muitas vezes, né? Mas assim, isso tudo fez parte tal da história, mas eu acho que isso é algo bem diferente. A outra coisa que eu falei, a questão a respeito da vida pessoal, você não tem muitas invasões, né? E aí é uma questão cultural mesmo, por conta da diversidade. Não tem a partir do momento que aí você começa a criar bons relacionamentos, amizades e tal, aí que as pessoas começam, de fato, a te perguntar coisas sobre a sua vida pessoal. Mas até chegar nesse ponto, é tudo muito profissional, muito ali do trabalho que tem que ser feito, e ao mesmo tempo aí você tem ali a sua paz, né? Nesse sentido, eu diria assim, que uma relação muito educada, sabe? Sempre tudo muito educado. Pelo menos nessa empresa que eu trabalho até hoje, as reuniões são todas... É difícil você ter alguém se destemperando, entendeu? Você batendo na mesa e tal, alguma coisa assim, bem difícil. Sim. Mas pode ser que aconteça, mas... E isso é a sua diferença, assim, na vida profissional. E na tua vida pessoal, qual foi, tipo, a grande diferença entre a sua vida, como a forma que era a sua vida no Brasil e agora a vida que você tem como canadense? Tem alguma coisa que você fala, tipo, isso realmente é a grande diferença de tudo que eu já vivi no Brasil, é a forma que eu vivo aqui no Canadá? Tem alguma coisa que esteja gritante, assim? Bom, eu acho, nesse aspecto, a grande diferença de vida onde a paz é genuína, sabe? A paz, ela existe aqui. E você sente, é só você botar o pé aqui, você já sente isso, né? E dá uma baixada, até porque é bem cultural mesmo e tal. Enfim, o Brasil é um país tropical, é aquela coisa fervendo, Rio de Janeiro é fervendo, é muita gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí você chega aqui, é tudo assim, existe paz, existe tempo para as coisas, sabe? O que a gente não tinha muito essa sensação, eu não tinha, era uma pressão o tempo inteiro. E fora a questão mesmo da segurança, né? Da segurança pública. Não quero aqui necessariamente comparar, assim, porque são países bem diferentes. O Canadá tem uma população infinitamente menor do que o Brasil. O Canadá, como país, começou de forma diferente. Enfim. Mas o que a gente vive no dia a dia é uma segurança que estando no Rio, é algo que a gente
fica assim num plano imaginário, sabe? Numa coisa imaginária. Isso traz não só assim a questão da segurança pública em si, mas essa paz, essa coisa da seriedade também. O país é um país sério. De uma forma geral, todos os assuntos que dizem respeito a viver no Canadá são tratados de forma muito séria pelos governantes e pelas leis, né? As leis são seguidas. Então, você sabe que você pode planejar a sua vida, que as coisas vão acontecer. Dificilmente você vai ter algo que vai puxar teu tapete, sabe? Dificilmente a economia vai ficar assim tão ruim que a inflação vai subir demais e você não vai ter mais dinheiro e tal. Dificilmente. Se você planejar direitinho, fizer e trabalhar para isso, e a coisa acontece. É flat nesse sentido, sabe? E assim, por um lado, você pode sentir falta dessa emoção dos altos e baixos, mas em termos de planejamento de vida, isso é muito bom, ter um ambiente assim. Que você sabe que depende muito, muito de você. E as oportunidades existem para todo mundo, entendeu? As pessoas são, de fato, tratadas igualmente. Existe, aí vamos dizer que, vamos colocar também que não existe perfeição, né? Não é perfeito, não. E aí tem seus problemas também, mas numa escala muito menor. E aí existe o respeito ao próximo, vem do cidadão, do seu vizinho, né? E que é de um outro país. E o seu vizinho, ele pode ser que ele trabalhe na limpeza, pode ser que ele trabalhe no McDonald's, mas ele mora na mesma neighborhood que você. Ele tem o mesmo carro que você tem, às vezes até melhor. Então, assim, quando existe essa igualdade, diminui a necessidade das pessoas quererem tirar as coisas das outras. Diminui o número de crimes ao longo prazo, né? Porque todo mundo tem essa oportunidade. A educação pública é de muito boa qualidade. Então, se você pega a educação pública daqui e compara com a educação privada, que talvez a gente tivesse que, não talvez, mas muito provavelmente, a gente teria condições de dar aos nossos filhos estando no Canadá, é provável que se diga, não, mas o meu colégio aqui no Brasil é melhor do que o colégio no Canadá. Mas aí você está comparando o público com o privado, né? Mas mesmo assim, em inúmeras situações, o público daqui ainda assim ganha. E é público. Você não precisa pagar mais nada por isso. Isso quando meus filhos entraram em idade escolar, eu fiquei bastante impressionada também. E não só assim, o sistema de saúde, né? Eu tive 3 filhos no sistema que também só dá para ter realmente no sistema de saúde pública, mas sem pagar um tostão a mais, né? Minto, paguei só porque eu pedi para ficar num quarto privado e, nesse caso, o plano de saúde do meu trabalho cobria. Mas, se eu não quisesse isso, não pagaria um tostão a mais do que os meus impostos. Isso é uma grande diferença. Isso dá uma paz de espírito mesmo, porque você sabe que, se você precisar, existe estrutura para te suportar, né? E isso realmente é algo bem diferente em relação assim, ao que você pode planejar para o seu futuro, né? E o fato de você saber que você é um cidadão que conta para eles, sabe? Que as coisas são feitas de fato para que as pessoas vivam bem aqui. Então, ter esse estilo de vida, apesar de ser tão diferente em relação ao que eu vivia no Brasil, vamos dizer assim, por conta do clima e tal, e da cultura brasileira, só de ter isso já meio que abranda todo o resto, sabe? Assim, porque a gente sabe que, se a gente quiser, primeiro que a gente traz pra gente. A gente faz festa junina, a gente faz carnaval, né? Quando chega o verão, a gente vai à praia aqui também. E se a gente quer viajar para o Brasil, a gente viaja para o Brasil. Mas o nosso dia a dia,
ele é levado dessa maneira, é levado com paz, é levado, sabe, prestando atenção nas coisas importantes para a nossa família, né? E outra coisa também muito interessante que eu senti aqui, hoje em dia eu constato isso, é assim, a orientação à família. É um país assim que valoriza muito a família de uma forma geral, né? E aí é a família dos gatinhos também, como não é só assim, ter filhos e tal, não é isso, mas é a família, tipo, existe uma valorização da família muito grande, eu acho. Sim. É o que eu sinto. Uhum. E eu coloquei, assim, eu tinha na minha colinha aqui, eu tinha colocado também a questão da diversidade cultural, que eu acho interessantíssimo, a gente viver em meio a essas diferenças, né? É um ambiente que permite, no meu caso, os meus filhos, de fato, vivenciarem isso, de fato, aprenderem isso, porque estão nesse ambiente com muitas pessoas diferentes, com cultura, com pessoas com costumes e formas de falar, e que você também, né? A gente também tem os nossos, e somos respeitados, então a gente tem que respeitar o outro. Sim. E aí é muito, assim, se a gente for colocar de uma forma lúdica, é uma coisa muito bonita de se viver. É algo quase que utópico, vamos dizer assim. Quando a gente está no Brasil, no meio a pressão toda e todos os problemas sociais que a gente sabe que existem, essa característica do Canadá é algo assim quase que utópico quando a gente está quando está lá, é quase que saindo de um livro, né? Um estudo de caso mesmo, como tantas culturas diferentes que muitas vezes em seus países de origem brigam entre si, mas aqui vivem em paz, né? É muito interessante. Então, eu acho que isso, de fato, é a grande diferença, né? Eu acho que muita gente vai ficar super inspirada vendo você falando, vai ficar ainda com mais vontade de vir para o Canadá. E assim, algum momento você pensou em voltar para o Brasil ou pretende no futuro voltar para o Brasil ou isso já não faz mais parte da sua realidade? Bom, veja bem, eu não saí, apesar de eu falar que essa é uma grande diferença, a questão da paz e segurança e tal, etc e tal, eu não acho, esse não foi a minha motivação. Essa não foi a minha motivação, né? A motivação nossa na época foi, de fato, desejo individual de morar fora do país e ter uma experiência fora do país. Não foi porque eu estou cansada, eu tenho muito medo de andar na rua. Não era esse o caso, tá? Até porque, assim, as coisas aconteciam, mas eu era uma pessoa que dirigia de madrugada sozinha, sabe? E chegava em casa, eu morava em casa, abria portão, botava o carro para dentro da garagem, entendeu? Enfim, eu fazia isso, eu ia vivendo sem medo, mas as coisas sempre aconteceram. Essa não foi a minha motivação, de fato foi a questão de ter uma experiência. Então, aí vindo para cá e experimentando isso tudo, a gente, né, pensa, estou aqui há 13 anos, só isso o tempo já diz, né, que está sendo prolongada cada vez mais essa minha volta, vamos dizer assim, mas eu não digo dessa água não beberei, entendeu? Nossa família está lá, eu morro de saudades também. A saudade, inclusive, para quem você se acostuma, tá? Eu me acostumo, mas existe. Eu estou aqui há 13 anos e quando eu estou com saudade, eu sento ali em qualquer lugar e choro. Da minha mãe, das minhas irmãs. E aí, óbvio, o WhatsApp, a tecnologia ajuda. E nessa questão da pandemia, né? Tudo isso ficou até muito mais intenso e a gente passou a fazer uso dessa tecnologia muito mais até do que antes. E isso, de fato, aproxima, a gente se fala todos os dias e tem ali esse contato virtual bastante forte, mas nada, como eu vou dizer, nada substitui o contato físico. E é isso que a gente está vivendo nessa pandemia também. Mas, enfim, eu amo o Brasil e eu não digo que dessa água eu não beberei, mas eu não sei quando e se a gente vai voltar necessariamente para morar lá.
Uhum. O nosso plano atual é criar nossos filhos aqui no Canadá. A gente, até a idade de sair de casa, né? E aí, quem sabe, existe também aí, talvez a gente, no futuro, resolva passar o inverno lá e o verão aqui, por Uhum. exemplo, entendeu? Isso é uma coisa que faz parte, assim, é um ponto que a gente tem na nossa lista lá para mais tarde. Mas eu não tenho esse tempo. O que a gente tem é em relação a, tipo, educar os filhos aqui até a idade adulta, até a idade de ir para a faculdade. É, enfim, com isso, eu estou falando que meu filho mais novo tem nem 2 anos. Então, eu estou falando de pelo menos mais 16 anos Uhum. aí, entendeu? Existe a possibilidade, né? Tipo, tá em aberto, não tá nos planos agora, mas pode ser que, né? Pode ser que a gente não sabe também o futuro. Vai que é Sim, necessário também. sim. E acontece alguma coisa e é necessário que a gente volte, vamos dizer assim. Então, a gente está aberto. Eu Aham. não sou... Tanto eu quanto o Ricardo, a gente não saiu. E até hoje a gente nunca falou assim, nunca mais vou voltar, eu não quero voltar, eu não gosto, não gostei. Não existe isso pra gente. A Uhum. gente continua amando o Brasil. O Brasil em si, a gente ama a nossa família, obviamente, mas o Brasil local, o Rio, a cultura, tudo isso a gente adora. Então, Uhum. eu voltaria, vamos dizer assim. Só que quando a gente pesa, né, as coisas e em relação às crianças pequenas e o que a gente tem aqui, apesar de dar muito trabalho, pelo fato de estar longe, de não ter o mesmo nível de estrutura de ajuda que a gente teria no Brasil, apesar disso, o outro lado compensa essa escolha, entendeu? Sim, A sim. gente, a gente, eu não sei o nível de loucura pelo tipo de trabalho que eu faço, por exemplo, que seria se eu voltasse com 3 filhos, tendo que trabalhar essas 12 horas por dia, sabe? Sim. Eu não sei, isso tudo me assusta, assim, se eu tivesse que voltar, vamos dizer assim. Uhum. Então, por isso que, assim, o plano atual é estar por aqui e viajar quando a gente puder, Sim. né? Pra lá. E vamos direcionando já para o finalzinho, o que você diria para a mulher que tá lá, o marido, a mulher, a esposa que estão lá no Brasil agora vendo teu vídeo, tipo, eles querem alguma dica sua, eles querem alguma orientação. O que você diria para eles que estão assistindo agora o teu vídeo e estão querendo saber mais sobre o Canadá ou planejando, né, Canadá do zero, nesse plano Canadá do zero para eles? Qual seria a sua dica para eles? Eu já dei... Você já deu a resposta. A primeira coisa que eu diria é entra no Canadá do Zero e subscribe. Se inscreve, aperta o O sininho. sininho aqui. Primeira coisa que eu diria. Aqui. Não, sério, mas essa tem sido a primeira coisa que eu tenho falado mesmo quando me perguntam. Mas eu diria assim, veja bem, quando eu saí, eu e meu marido éramos namorados já há algum tempo, não éramos casados, não tínhamos filho. Então, só isso por si só já facilita esse processo de imigração, né? De qualquer maneira, mesmo assim, não é exatamente fácil. Tem várias etapas que precisam ser, que você precisa passar, e o trabalho psicológico tem que ser forte também. Tem que ser algo que você realmente quer, porque são muitos os fatores quando você chega aqui de diferença que podem te impactar, entendeu? Se você não tiver com aquela meta muito forte, pode ser que você fique muito impactado. E teve gente até que eu conheço que resolveu voltar para o Brasil na época. Não ultimamente, não. Não conheci ninguém que ultimamente, nos últimos 4, 5 anos, vamos dizer assim, tenha voltado, tenha chegado aqui e voltado. Mas entre 2007, que é onde eu cheguei, e 2010, vamos dizer assim, eu vi várias pessoas que voltaram, sabe? Uhum. Então, o que eu diria? Eu acho que se você tem família, se tem filhos envolvidos, então você tem uma outra necessidade e um outro pacote de tarefas, vamos dizer assim, do que as pessoas que ou são solteiras ou não têm filhos ainda. Então, você tem que ver escola e planejar essa mudança, essa coisa toda. Mas, assim,
É, eu diria que tem muita informação hoje na internet e qualquer um que queira vir tem que fazer seu dever de casa inicial. Esse aí é muito importante, porque isso vai te dar certeza que você quer, ou pelo menos começar a te dar certeza que você quer dar esse passo. Não adianta assim, muitas vezes as pessoas me mandam mensagem assim: ah, eu tenho um amigo que está querendo ir para o Canadá. Você pode ajudá-lo? Eu falei, posso, ok. Aí a pessoa fala assim, como é que eu faço para ir para o Canadá? Essa é a pergunta dela, né? Aí o que eu falo? Canadá do zero, primeiro. Não, mas eu falo assim também, olha só, para eu conseguir te ajudar, você tem que fazer perguntas melhores. E para você fazer perguntas melhores, você tem que fazer seu dever de casa. Tem muita coisa. Há 13 anos, aí não tinha tanta informação assim, como tem hoje em dia. Tem milhares de outros sites também, não tão completos como o Canadá do Zero, mas tem milhares de outros, e tem milhares de outras experiências. Então, assim, você tem que fazer esse dever de casa, até para você saber quais serão os seus objetivos. O que você topa trabalhar numa coisa que não tem nada a ver com a sua área? Não topa, eu quero chegar lá e trabalhar na minha área. Ok, de que maneira eu posso chegar lá e fazer isso, né? E aí, das suas dicas todas e no seu processo aí do Canadá do Zero, você mostra muito bem isso. Existem várias formas de vir para o Canadá. O que vai servir para você, você mesmo só vai saber também se você fizer pelo menos esse trabalho de casa inicial, para você entender as experiências, para você entender ter uma base para você fazer perguntas mais direcionadas, né? E aí você pega uma consultoria de imigração, por exemplo, como a da Helenice, e aí você consegue fazer o seu plano andar, né? Mas você já sabe aonde você está pisando. Você já sabe o que vai te esperar. Você tem que se preparar para isso. Não é uma mudança que se faz assim, eu vou. E pronto, não é, até porque é difícil conseguir o visto, até para turismo, né? Não vamos nem falar em relação à pandemia, toda essa questão, não. Vamos dizer que não existiu a pandemia, né? E aí, até para conseguir visto de turismo, não é tão fácil assim. Você tem que saber quais são as etapas, você tem que entender se você quer vir estudando ou se você quer vir como residente permanente. E aí, para vir como residente permanente, tem lá uma série de pré-requisitos que você tem que seguir, que você tem que ter para isso, para aumentar a sua pontuação, essa coisa toda. E, assim, um consultor de imigração vai te ajudar muito nisso. Mas você pode fazer muita coisa sozinho também, porque tem muita coisa na internet disponível, né? A própria Helenice aí mesmo divulga muita coisa e fornece muita informação sobre isso. Então, tem que fazer esse dever de casa para saber se você quer isso mesmo. Porque só vai acontecer com o mínimo vamos dizer assim, de obstáculos, se você estiver bem preparado. Se você vier assim, tô indo, primeiro que é até bem difícil você dizer tô indo, né? Por conta dessas questões do visto que eu falei. Mas é importante você estar preparado psicologicamente. É importante você fazer esse dever de casa para te dar essa segurança. Para te dar essa segurança do que você realmente quer. E a partir daquilo ali, você vai te abrindo a mente do que você pode fazer, né? Vai chegar aqui, vai estudar, não vai? E aí, se tem filhos, qual a necessidade de cada filho que você tem? Enfim. E tudo isso tem que fazer, você tem que montar o seu planejamento de mudança. Não é algo realmente que dá para fazer rapidinho, né? Assim, dar a louca e vir e ficar. Eu não recomendaria isso. Tem gente até que consegue o visto de turismo e vem e resolve ficar. Existem muitas histórias assim. Mas, se você me pedir uma recomendação, eu diria para não fazer isso. Para você tentar fazer realmente uma coisa planejada, direitinho, estudada, entendeu? Para você tomar decisões informadas. Conversa com as pessoas. Se você não conhece ninguém do Canadá, pelo menos você conhece já a Helenice aí, se você é seguidor dela, né? E pode fazer e vasculhar o site dela e só aqui você já vai ter muitas informações. Mas aí você, ok,
Gostei muito do que a Helenice me disse, mas eu quero outras experiências, quero ver outras coisas, porque talvez, até o que a Helenice está dizendo aqui, nem é tudo que eu preciso saber, né? Eu tenho filhos e eu preciso saber de escola, por exemplo. Então, vou procurar a informação de alguém que está nessa situação e que disponibilizou isso na internet. E aí você vai colocando ali as pecinhas para ver como vai ser a sua experiência. Isso é muito importante fazer. Eu acho que a minha recomendação principal é essa, assim, de de planejar isso tudo. Planejar de forma correta, conversar. Teve uma amiga minha que chegou em janeiro, por exemplo. O processo dela foi muito rápido entre ela decidir e vir. E uma das coisas que ela fez foi, além de mim, né, que eu já conhecia há muito tempo, outras pessoas que ela conhecia, ela fazia as mesmas perguntas e ia, sabe, tudo que ela tinha dúvida, se ela mandava pelo WhatsApp, a gente respondia. E aí ela foi tirando as suas próprias conclusões em relação a eu quero ir para lá mesmo, eu quero fazer isso mesmo. E aí, uma vez que decidiu, ela foi fazendo as etapas do processo, né? Se você vai pelo federal, tem que fazer o IELTS, tem que fazer o CELPIP no caso, né? E tem que estudar nesse caso. E, em relação à sua reserva, você tem uma reserva? Como é que é o seu inglês? Isso é muito importante. Mesmo que você, de repente, se dê bem no IELTS, você se prepare muito bem para a prova de proficiência, quando chegar aqui no mercado de trabalho, é diferente de qualquer maneira, entendeu? Te exige uma fluência que não vai ser no livro que você vai conseguir, né? Ou até assim, enfim, só estudando. É aquela vivência que você tem que ter. Mas os recursos hoje em dia são infinitos, é muito abundante a quantidade de recursos que se tem para você fazer essa preparação. E aí, quando você faz, você tem a certeza que você quer viver isso, que você quer viver as dificuldades e as coisas boas, entendeu? E estar preparados para as dificuldades, porque aí você chega, você já sabe mais ou menos como a coisa vai funcionar. Aí vem o Canadá, e vem as coisas aqui e te dão meio que uma rasteira muitas vezes, entendeu? Tornam as coisas, às vezes, mais difíceis do que você esperava, apesar de você estar já preparado. E você qual é o seu norte? É aquele objetivo que você tinha de vir fazer acontecer, conseguir o seu emprego, botar seus filhos na escola e tal. Esse é o seu norte. E aí, aconteça o que acontecer, você vai continuar tendo aquilo ali para realizar. Uhum. Quando você realiza, você comemora. Né? Igual a gente aqui comemorando. Muito obrigada, prima querida. De nada, mais parcerias, né? A gente vai fazer uma parceria agora com vocês aqui, porque quem acompanha o meu canal já sabe que quem me ajudou a fazer o meu currículo, a fazer o currículo do Daniel, a se preparar para a entrevista, foi a minha prima. Então, a gente vai fazer uma parceria onde ela vai dar algumas dicas para vocês, como montar o currículo de vocês, algumas dicas de como se preparar para a entrevista. E aí, vocês acompanhem nos próximos vídeos do canal. Agora, a gente vai fazer uma sequência aí de videozinho, dando dica para vocês que querem entrar no mercado canadense e já vir mais preparado, com LinkedIn legal, com um currículo no formato direitinho. Né? Quer falar alguma coisa em relação a essa parceria? Veja bem, eu trabalho aqui, como já falei, gerente de projetos da área de desenvolvimento de software. Então, assim, eu não sou uma profissional de RH. Mas, nesses 13 anos, eu passei não só pela experiência de procurar emprego, de aplicar e fazer currículo como uma pessoa que está procurando emprego, mas passei pela experiência também de estar do outro lado e entrevistar pessoas para a minha equipe. Ou ajudar o meu gerente na época, meu diretor e tal, fazer parte de painéis, entrevista tipo painel, que eu passei por isso quando eu entrei. Então, assim, o que eu quero compartilhar nesses vídeos é o que eu sei sobre isso, né? E como Helenice fez comigo, conseguiu um bom emprego. Daniel fez também, conseguiu um bom emprego. Ela também tem uma outra amiga que conseguiu um bom emprego por conta disso. Então, eu achei assim, acho que é válido eu compartilhar esse conhecimento que eu tenho. Como eu disse, eu não sou profissional de RH. Então, o que eu sei não é assim, um profissional de RH que já trabalha com isso e tal, ou uma headhunter, muito provavelmente vai ter muitas outras dicas para dar. Mas eu acho que o pouco que eu sei
já ajuda muito, entendeu? Já ajuda bastante gente. Então, eu resolvi, a gente conversando, falei, como é que a gente pode, né, incrementar isso e tal, e fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E aí a gente resolveu fazer esse conjunto de vídeos que vai falar sobre os tipos de currículo. Cada vídeo vai ser sobre um tipo, né? Vai ser tipo uma videoaulazinha mesmo, para vocês que estão querendo ficar para vagas aqui no Canadá, que já estão aptos a trabalhar aqui, tá? Ou querem já se preparar vindo do Brasil, possam fazer sozinhos, né? Enfim, o objetivo dos vídeos é esse. Vão ser vídeos completos para que vocês consigam entender o que vocês têm que colocar em cada partezinha lá. E aí, a preparação para a entrevista também, que é algo bastante importante, porque assim, o currículo, ele é o seu material de marketing, né? Você é o seu produto sendo vendido através do seu currículo. Então, para que serve o seu currículo? O seu currículo é para te levar para a entrevista. Assim, porque quando a pessoa recebe aquele papel, ela não te conhece, não sabe nada de você. Ela sabe o que está escrito ali, né? E o que está escrito ali precisa chamar a atenção dela, para ela poder resolver te chamar para a entrevista. Aí, quando você chega na entrevista, é uma outra etapa da preparação. Então, isso é que a gente vai falar nos vídeos, tá? E eu tenho certeza, galera, que vocês vão se amarrar, que vai ser super válido, tá bom? Então aguardem nas próximas semanas aí os próximos vídeos do canal com a minha prima queridíssima Leia Rivas. Leia, muito obrigada pela sua participação. Eu amei, foi super válido, super inspirador também para todo mundo que tá vindo. Tá ótimo. Eu adorei. Obrigada pelo convite aqui. Espero que essas informações sejam úteis realmente. Eu acho que serão, tá? Mas podem dar feedback aqui pra gente do que vocês querem saber até. Pode ser que o plano que eu tenho aqui na minha cabeça de colocar nos vídeos, pode ser que mude um pouquinho até com isso que você já ouviu e queira saber. Mas a ideia vai ser essa, realmente compartilhar o que eu sei e a partir daí as pessoas tentarem fazer, né? Os seus próprios currículos. Ótimo. Okay? Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, I love you. Beijo também. Também, love you. Beijo.